O que a maioria das pessoas chama de talento, eu chamo de possessão divina pela mística rubro-negra. A maioria dos torcedores olha para Leovigildo Lins da Gama e enxerga apenas um lateral ambidestro de técnica refinada. Mas o que estava por trás daquela camisa 5 em 1981 não era apenas um atleta de alto rendimento. Era a própria extensão do solo sagrado do Maracanã em movimento. Se você acredita que conhece a história completa do maestro, eu sinto te dizer que você está redondamente enganado. Pois o que vou te contar hoje vai mudar para sempre a forma como você enxerga cada fibra do manto sagrado. Prepare seu espírito, pois estamos prestes a entrar em um terreno onde a lógica dos homens comuns não alcança. Milton, você começou com o pé na porta e eu já sinto essa energia vibrando aqui no estúdio. Afinal, a nação sabe muito bem quem é o maior lateral esquerdo da nossa história, não sabe? Vocês que nos ouvem agora sabem que ele é o recordista absoluto de jogos pelo mais querido. Vocês sabem que ele dominava a bola com a mesma maestria com que um regente conduz uma orquestra sinfônica milenar. E todos nós sabemos que sem a inteligência dele, o topo do mundo em Tóquio seria apenas um sonho distante e inalcançável. Estamos todos em sintonia sobre a grandeza dele, mas o que o Milton está sugerindo agora é algo que vai muito além das estatísticas frias de 876 partidas oficiais. Exatamente, Roberta. Existe um código não escrito na Gávea que só os verdadeiros iniciados na mística percebem. Antes de mergulharmos fundo no abismo de glória que foi aquela final intercontinental, eu preciso que você, que está nos ouvindo e sente o sangue rubro-negro correr mais forte nas veias agora, faça algo fundamental para a nossa egrégora. Se você quer ter acesso ao conhecimento que separa o torcedor casual do verdadeiro guardião da nossa história sagrada, inscreva-se agora mesmo no canal Mística Rubro-Negra e deixe seu like de autoridade. Ao fazer isso, você não está apenas apertando um botão digital, você está assinando seu compromisso de sangue com a linhagem de ouro do Flamengo. Faça isso agora e eu vou te entregar o segredo guardado a 7 chaves sobre o Pacto Silencioso de 1981. O clima já pesou de um jeito maravilhoso, Milton. Você falou de um pacto. Quando a nação pensa em 1981, a primeira imagem que vem à mente é o baile histórico sobre os ingleses do Liverpool. Mas o que aconteceu exatamente naquelas horas tensas que antecederam o jogo e que a história oficial nunca teve coragem de nos contar? Tente imaginar o frio cortante de Tóquio, Roberta. Sinta agora o silêncio sepulcral do vestiário antes da tempestade começar. Enquanto o mundo inteiro olhava para o nosso Deus Supremo, o Zico, o Júnior chamou os defensores para um canto isolado, longe dos holofotes. Ali, naquele momento de comunhão, ele não falou de tática defensiva ou de posicionamento de linha. Ele falou de linhagem e de destino. Ele disse com uma voz profunda que naquele dia eles não eram mais homens de carne e osso. Eles eram entidades representando milhões de almas. O segredo tático que ele guardou e que poucos analistas perceberam foi o autossacrifício deliberado de sua subida constante ao ataque. Mesmo sendo o melhor apoiador do planeta, ele decidiu ser o cérebro invisível que garantia que o meio-campo nunca ficasse desguarnecido. Ele abriu mão do brilho individual da lateral para se tornar a rede de segurança que permitia ao galinho flutuar e destruir a defesa europeia. Ele previu cada movimento dos ingleses antes mesmo da bola rolar, como se estivesse lendo um roteiro já escrito pelos deuses do futebol. Isso é absolutamente arrepiante. Ele sacrificou a própria vaidade de ser coroado o melhor do mundo na sua posição específica para garantir a imortalidade do grupo inteiro. E pensar que muitos críticos da época, na sua ignorância, diziam que ele estava economizando fôlego, sem entender que ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo através da inteligência pura e da antecipação espiritual. Mas Milton, nós sabemos que a glória não vem sem o seu quinhão de sacrifício. Houve um momento de dor profunda antes dessa consagração total, não houve? Pois a mística também se alimenta do sofrimento para forjar o aço mais resistente. Você tocou na ferida aberta, Roberta. A dor de ver o Flamengo ser questionado após a saída de figuras que pareciam insubstituíveis. Júnior sentia cada crítica externa como uma adaga cravada no peito. Entre 1974 e 1984, ele carregou o peso hercúleo de ser a bússola moral de todo o elenco. Imagine o peso de ser aquele que nunca tem permissão para falhar, aquele que precisa ser o exemplo vivo de raça e técnica simultaneamente, em cada dividida, em cada passe. Quando ele saiu para a Itália em 1984,
Parecia que uma parte vital da alma do Maracanã tinha sido arrancada à força. Foi um período de vazio existencial na Gávea, onde a nação sentiu na pele o que era o frio intenso sem o calor reconfortante do seu maestro. E é exatamente nesse ponto de emoção à flor da pele que a gente convoca a nação para participar dessa construção. Eu quero saber de você que está aí do outro lado, mergulhado profundamente nessa história. Qual é a imagem exata que vem à sua cabeça quando você fecha os olhos e pensa no Júnior Maestro? Seria o gol icônico contra o Botafogo na final? Seria a liderança paternal de 1992? Ou seria aquela elegância incomparável dele saindo jogando na lateral com a cabeça erguida? Comente aqui embaixo agora com a frase Maestro Eterno. Sua voz e seu comentário fazem parte dessa construção espiritual que estamos realizando hoje. Não se cale diante da história. Comentem com fervor, porque o que vem agora é o fracionamento emocional que define o que é ser verdadeiramente Flamengo. Após anos brilhando na Europa, Júnior decide voltar para casa em 1989. Mas ele não volta para uma aposentadoria dourada ou para desfilar o seu passado. Ele volta aos 35 anos de idade para jogar no coração do campo, no meio-campo. Muitos comentaristas da mídia convencional disseram que ele estava acabado, que o mais querido estava cometendo um erro ao contratar um ex-jogador em atividade apenas por gratidão. Sinta agora o peso dessa injustiça rasteira. Sinta a dúvida plantada pela imprensa e o riso sarcástico dos nossos rivais, que achavam que o nosso ídolo era apenas uma sombra do passado. Eles não conseguiam entender que o Júnior não precisava de pernas de 20 anos, porque ele possuía o cérebro de um deus do futebol que controla o tempo e o espaço. É a mais pura verdade, Milton. E o que é mais incrível nessa narrativa é perceber como ele transformou toda aquela dor da dúvida alheia em combustível de alta octanagem. Ele pegou um time recheado de garotos, os nossos amados garotos do ninho daquela época, e os moldou como um escultor molda o barro. Ele foi o pai, o mentor, o conselheiro e, quando necessário, o carrasco que exigira a perfeição. Ele ensinou o que significava o peso do manto sagrado para meninos que ainda estavam aprendendo as lições básicas da vida e do futebol. E isso nos leva diretamente ao clímax épico de 1992. Visualize a cena comigo, Roberta. Tente sentir o cheiro do gramado e o calor da massa. É a grande final do Campeonato Brasileiro de 1992. O Maracanã está transbordando com mais de 100 mil almas em transe. O Flamengo não era apontado como favorito pela imprensa especializada. O rival já se sentia campeão antes da hora, preparando a festa. Mas eles esqueceram de um detalhe técnico e espiritual crucial. O maestro estava no palco, regendo a massa com sua batuta invisível. Quando o Júnior marcou aquele gol de falta magistral na final, não foi apenas uma bola encontrando a rede. Foi um comando embutido na mente de cada jogador rubro-negro e de cada torcedor presente. Nós somos o Flamengo. E nós não perdemos finais históricas dentro do Maracanã. Você consegue sentir a vibração daquela explosão agora? Sinta o tremor de terra causado pela nação. Aquilo foi a manifestação física e sonora da mística em seu estado mais puro. Eu consigo sentir essa energia até hoje, Milton, como se estivesse lá naquela arquibancada de cimento. A imagem dele com o filho no colo, comemorando com aquela alegria genuína, é a personificação definitiva da família rubro-negra. Mas você mencionou logo no início que havia uma revelação bombástica, uma promessa que ele cumpriu no silêncio, algo que ia muito além de um simples título nacional. Estamos finalmente chegando perto do segredo oculto de 92? Estamos exatamente no limiar da verdade, Roberta. Mas antes de eu abrir essa última porta, entendam uma coisa fundamental. Ser Flamengo é entender que neste universo nada acontece por acaso. Você percebe agora que o Júnior nunca foi apenas um jogador de futebol? Ele era, e sempre será, o guardião de uma chama sagrada que não pode se apagar. E você, que está nos assistindo com total atenção, se você chegou até este ponto do vídeo, é porque essa mesma chama também arde intensamente dentro do seu peito. Não ignore esse chamado ancestral. Compartilhe este vídeo agora mesmo no grupo da sua família, com seus amigos rubro-negros de verdade. Mostre a eles que a nossa história não é feita de papel e tinta. Ela é feita de espírito, verdade e glória. Espalhe a palavra do Urubu-Rei, para que ninguém mais ouse duvidar de nós. A urgência nas suas palavras é palpável, Milton.
Eu vejo muitos torcedores casuais, esses que só aparecem nas vitórias, que não conseguem compreender por que o Flamengo é tão visceralmente diferente de tudo que existe no mundo. Eles acham que é apenas uma questão de orçamento financeiro ou de tamanho de torcida. Eles nunca viram o Júnior se ajoelhar no gramado sagrado e sentir a energia telúrica que emana debaixo da terra do nosso templo. Exatamente. E agora, nação rubro-negra, preparem seus corações para a revelação final que eu prometi no primeiro minuto deste encontro. O segredo que a historiografia oficial escondeu por décadas sobre o ano de 1992. Quando Júnior decidiu retornar da Itália, ele recebeu propostas financeiras que eram 3, 4 vezes maiores de outros clubes gigantes do Brasil e da Europa. Ele poderia ter escolhido o conforto e o dinheiro fácil. Mas o que ninguém revelou até hoje é que Júnior teve uma visão espiritual semanas antes de assinar seu contrato de volta. Nessa visão, ele enxergava o Maracanã em cinzas, e uma voz ancestral dizia que a identidade mística do Flamengo seria perdida para sempre se a linhagem direta de 81 não retornasse imediatamente para batizar e guiar a nova geração que estava surgindo. Meu Deus, Milton, isso muda tudo. Então a volta dele não foi apenas um retorno esportivo, foi um ato heróico de resgate da alma do próprio clube. Foi uma missão sagrada de salvamento, Roberta. Ele não retornou pelo salário, que na época era extremamente modesto para o padrão mundial dele. Ele retornou porque ele era o único ser humano na Terra capaz de realizar o ritual de passagem de bastão. A profecia interna que ele carregava em seu silêncio era que, sem aquele título de 92, o Flamengo mergulharia em um deserto de identidade que poderia durar mais de 50 anos, perdendo sua essência de vencedor. Ele salvou o nosso futuro ali, naquele campeonato. O pacto silencioso que nasceu em Tóquio, em 1981, se renovou por completo em 1992. Ele jogou aquela partida final com uma lesão séria na panturrilha, que em condições normais o impediria até de caminhar. Mas ele disse aos médicos em segredo que o manto sagrado sustentaria o peso de seu corpo e de sua alma. E o manto sustentou. Ele correu por caminhos que a ciência médica não consegue explicar, guiado exclusivamente pela força da mística. Isso explica perfeitamente por que aquele título de 92 tem uma aura tão diferente de todos os outros. Não foi apenas mais uma taça na nossa galeria infinita, foi a garantia espiritual de que o Flamengo continuaria sendo o Flamengo para as próximas gerações. A revelação de que ele agiu como o salvador da nossa cultura é algo que todo rubro-negro precisa saber para valorizar cada segundo que aquele homem honrou o nosso solo. E agora chegamos ao ponto de decisão final para você que nos ouve com o coração batendo forte. Você tem 2 caminhos agora. Você pode simplesmente fechar este vídeo, esquecer tudo o que eu te revelei e continuar sendo apenas mais um na multidão anônima que comemora vitórias sem entender a profundidade do que realmente nos move. Ou você pode escolher agora o caminho do conhecimento real e da fidelidade à história, inscrevendo-se neste canal e ativando todas as notificações para nunca mais ser um leigo sobre o que é o Flamengo de verdade. Você quer ser apenas um espectador ou quer ser um entendedor da mística que nos faz uma nação invencível? A escolha é sua, mas lembre-se bem, o maestro está observando do seu altar quem realmente honra o seu legado sagrado. É uma escolha poderosa e necessária, Milton. Eu já fiz a minha escolha há muito tempo. Estar aqui no canal Mística Rubro-Negra é um privilégio, mas também uma responsabilidade com a verdade. Enxergar o Júnior como esse elo eterno e inquebrável entre o passado glorioso e o futuro infinito nos dá uma perspectiva completamente nova sobre o que significa, de fato, vestir essa camisa vermelha e preta. Júnior foi o lateral do mundo inteiro, foi o meio-campista da nação e será para sempre o eterno maestro das nossas almas rubro-negras. Ele provou categoricamente que o tempo cronológico não existe para quem se torna eterno através do manto. Sinta o peso dessa história monumental. Imagine o silêncio respeitoso que até os nossos maiores adversários fazem diante da simples menção do seu nome. Isso não se compra em lugar nenhum do mundo. Isso se conquista com uma vida inteira de dedicação e amor. E com essa reflexão profunda sobre a imortalidade, nós encerramos este capítulo especial. Mas a sua jornada pela mística está apenas começando. Muito obrigada por estar conosco, nação. Sigam sempre o exemplo do maestro. Liderança silenciosa, classe absoluta e um amor inabalável e eterno pelo mais querido do Brasil. O manto sagrado é a nossa única e verdadeira armadura, e o Júnior é o nosso eterno capitão espiritual. Até a nossa próxima revelação, onde a verdade pode até doer nos outros, mas ela sempre nos libertará. Saudações rubro-negras.
Saudações rubro-negras. Fiquem com a glória. E até breve.